Pense em um notebook de última geração, rápido, com memória de 10 GB, SSD de 2 TB, com 18 polegadas ou mais e com bateria de 16 horas de duração. Esse aparelho idealizado tem todas as suas pecinhas exatamente no lugar certo. Agora pense em desparafusar e adicionar algumas gotinhas de cola ou massinha em algumas terminações elétricas. Parece ridículo, não é? Mas esse é o efeito do álcool durante algumas horas de seu efeito. Obviamente, não pretendo aqui criar um cenário dramático ou apocalíptico de uma população com cérebros deteriorados. Não se preocupe. O que pretendemos aqui é entender de forma científica o que ocorre nesse notebook mega potente que é o nosso cérebro quando adicionamos esse invasor chamado etanol. Primeiro, vamos conhecer a carinha desse produto quase tão antigo quanto a civilização humana sobre a Terra. Essa é a molécula do álcool etanol, uma molécula pouco polar que, portanto, se dissolve em água e também em gorduras. E por possuir carbono ligado, dessa forma, é uma substância orgânica. Juntando essas duas características, temos uma substância com enorme capacidade de interferir no nosso organismo. Pronto! Agora inserindo o álcool dentro do organismo. Corre pela garganta, despenca no estômago, onde é absorvido parcialmente de forma muito rápida. Daí corre para o sangue e sobe até o cérebro pela montanha-russa das artérias. Agora sim, o etanol entrou em seu playground. Dribla as dobrinhas do cérebro e se joga feito bola entre os neurônios. Ao chegar no neurônio, o etanol obriga a liberação do neurotransmissor chamado GABA, é uma molécula de ácido gama-aminobutírico. O que essa molécula faz? Ela abre o neurônio para a entrada de íons cloreto, ou seja, íons negativos do elemento cloro. E essa polarização negativa na célula, ou seja, essa grande quantidade de carga negativa na célula, inibe o funcionamento dela. As células funcionam por cargas elétricas. Se elas ficam muito negativas, elas ficam inibidas, como se elas estivessem dormindo. Por isso, o etanol é chamado de droga depressora do sistema nervoso central. A outro efeito do álcool é inibir o glutamato. O glutamato é justamente o oposto do GABA. Ele é para deixar mais atento, também está relacionado à ansiedade. Com o GABA em alta e o glutamato em baixa, o cérebro fica como se estivesse descansando. Além disso, essa alteração toda altera o córtex pré-frontal, que é a região da frente do cérebro responsável por senso de julgamento, você saber se está sendo inconveniente ou não. Quando está afetado, ocorrem as mudanças de comportamento que a bebida causa. Com o tempo, seu cérebro precisa se acostumar ao excesso de GABA que está sendo produzido a cada dose. E para isso, ele diminui a produção do GABA e aumenta a produção do glumato, para fazer a balança biológica que está sendo desregulada pelo álcool. Pense comigo, sendo o GABA o neurotransmissor responsável por relaxar o nosso cérebro, sendo diminuído pelo próprio sistema cerebral para regular a balança do álcool e o glutamato, responsável por estado de alerta e de ansiedade sendo aumentado, o sujeito em seu estado normal, ou seja, sóbrio, estará desregulado e terá muita dificuldade em relaxar. E se quiser o mesmo efeito de relaxamento, irá aumentar a quantidade de etanol para obter aquela mesma quantidade de GABA que o deixa relaxado. O nome dessa desregulação hormonal e neurológica chama-se tolerância.
A tolerância aumenta com o chamado uso social, e seu resultado é o aumento constante da quantidade de álcool ao longo do tempo. Mais uma coisa, pense em uma criança mimada que faz birra quando quer algo e sempre consegue sem esforço nenhum. É assim que o nosso cérebro fica mal acostumado. Além do GABA, existe um outro neurotransmissor que é ativado com a ingestão de álcool, a dopamina. Essa substância é responsável pela sensação de prazer. Naturalmente, já produzimos essa substância nas quantidades corretas. A ingestão de álcool causa um aumento momentâneo da concentração de dopamina entre os neurônios e assim a pessoa ensina seu cérebro que o hábito de beber lhe causará momentos de prazer. Há uma região do cérebro responsável por aprender formas de se obter prazer. E essa região irá sempre pedir aquilo que causa esse prazer, e buscando sempre as formas facilitadas e de pouco esforço que aprendeu, reduzindo a produção natural de dopamina nos momentos de sobriedade para as atividades normais do dia a dia, faltando assim ânimo e prazer nas suas atividades normais, como no trabalho, por exemplo, além de erroneamente tentar diminuir a ansiedade dos problemas pessoais, tomando mais umas doses. Daí temos a dependência química. Uma vez instalado o uso crônico, o mau funcionamento cerebral também será crônico e permanente. Uma das consequências é a síndrome de Kernick-Korsakoff, uma junção de graves confusões mentais com amnésia de longo prazo. Isso porque o álcool inibe ao neurônio a absorção de vitamina B1, levando assim a uma possível demência.